A sua atividade de investigação mais recente está orientada para o reposicionamento de fármacos de cancro, na conciliação entre os modos de ação de fármacos não oncológicos e os modelos de carcinogénese. No contexto da Covid-19, tem procurado aplicar o seu conhecimento em farmacologia mecanística para identificar e divulgar possíveis terapêuticas para a Covid-19, tema que vai desenvolver nesta conferência. Eu acho que este tema, para nós, foi importante debatê-lo, não só pela sua atualidade, mas também porque, sem dúvida, é um desafio. E o Sr. Professor tem a certeza que nos vai hoje desafiar, a nós todos os farmacêuticos e aos profissionais das farmácias. Acho que nos vai fazer rever alguma das matérias, algumas que já estudamos há uns aninhos, mas que todos nós precisamos, sem dúvida, de as rever, mas eu tenho a certeza que no final desta sessão vamos estar todos muito mais motivados também sobre o tema e muito mais capacitados para respondermos a muitas questões que nos são colocadas no nosso dia-a-dia na farmácia e que muitas das vezes, e porque a informação é sem dúvida muita, e porque se calhar não temos tempo, e porque se calhar não temos a motivação às vezes suficiente, ou não nos sentimos com a vontade de conseguir muitas vezes sumarizar tanta informação e conseguir perceber qual é que é essa informação mais credível que podemos utilizar, tenho a certeza que vai ser um webinar muito interessante e com a pessoa certa. Como sei que o Sr. Professor não gosta de estar parado e gosta sempre de estar a ser desafiado com muitas coisas, eu vou passar-lhe a palavra, até porque eu sei que ele tem muitas coisas interessantes para nos dizer. Sei que tem 3 grandes atividades. Uma delas é dar aulas. Eu sei que gosta muito de dar aulas, apesar dos últimos tempos não ser muito possível, mas sei que gosta muito de dar aulas e dá-lhe um enorme prazer que ao fim de mais ou menos 50 minutos consiga ter uma plateia de 100 a 150 pessoas ainda motivadas e a ouvi-lo, certo? Para além disso, sei também que tem duas grandes atividades extra muito interessantes, que são o mergulho e a fotografia. Por isso, vou desafiá-lo agora a mostrar-nos aqui um mergulho, não é muito possível, mas uma fotografia que sei excelente, tenho a certeza que vai apresentar-nos aqui sobre estas terapêuticas sobre o Covid e o que é que podemos esperar delas e como é que podemos, sem dúvida, no nosso dia-a-dia ajudar a mudar os nossos utentes e a nós mesmos, como profissionais, ficarmos mais esclarecidos. Por isso, Sr. Professor, muito obrigado. Sabe que é um enorme prazer que estou aqui consigo hoje e vou dar-lhe toda a palavra coisas muito interessantes para nos dizer. Muito obrigada. E relembro que no final não, durante a sessão, podem colocar várias questões no nosso question and answers e depois com certeza teremos a oportunidade de responder a algumas delas ou se não for hoje possível, com certeza que teremos algum momento em que assim o faremos, mas tenho a certeza também que o Sr. Professor vai ser muito esclarecedor e vai nos ajudar aqui a concretizar logo muitas respostas de muitas perguntas, mas abusem do nosso question and answer e estaremos aqui para responder o máximo que conseguimos. Obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, também pelo convite e os meus cumprimentos à Silvia Rodrigues, à colega e também a toda a estrutura organizadora deste evento. Um cumprimento também especial a todos os colegas que nos estão a ouvir, a assistir a este webinar e a sua introdução pôs-me assim com alguma pressão que eu espero estar à altura do desafio que me coloca. Eu espero que a noite seja interessante e que aproveitemos este desafio que temos pela frente. Eu vou compartilhar a tela, só um instante. O tema, como a doutora Silvia apresentou, é de uma extraordinária utilidade e atualidade. Porque, especialmente agora que estamos a viver uma fase de alguma acalmia, porque temos as questões de temos alguma acalmia relativamente ao número de doentes, a esta menor afluência de doentes aos hospitais, e esta fase que estamos a viver em Portugal dá-nos mais algum tempo e uma oportunidade para nós conversarmos não sobre os doentes, sobre as emergências que estão superlotadas, mas sobre a doença em si, que é isso que eu acho que nos tem faltado.
a doença tem sido comparada a uma guerra. E eu achei interessante começar esta conferência sobre as armas, os instrumentos que temos para a Covid agora e que podemos vir a ter no futuro, com uma citação deste livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um general que terá vivido há mais de 2000 anos. Não se sabe se é uma lenda ou se ele terá existido, mas foi muito inspirador na altura e hoje também é muito inspirador. E neste contexto aquilo que ele chama a atenção é da importância de conhecermos em grande detalhe o nosso inimigo e nós próprios percebemos as nossas limitações. E dizia ele que se conheceres bem o teu inimigo e a ti mesmo, todos os combates serão vitoriosos. E se ignoras o teu inimigo e apenas te focas em ti, as possibilidades de sucesso serão muito menores. E então, se desprezas o inimigo e a ti mesmo, as derrotas serão certas. E aquilo que nós temos assistido é assim uma certa desprezo pelo inimigo, ou pelo menos pouco esforço para o estudar em todo o detalhe. Portanto, o grande sucesso para nós que poderá estar em nós conhecermos bem o nosso inimigo e as nossas limitações, para ver se conseguimos encontrar um novo modelo para entender a doença e as novas formas de intervenção farmacológica. Como é que então nós podemos conhecer o inimigo? Vamos estudar o seu ciclo de vida, lembrar aqui o seu ciclo de vida. O vírus do SARS-CoV-2, tal como outros coronavírus, tal como outros vírus, são agentes infecciosos. Eles precisam de entrar para dentro da célula para se replicar. E entram dentro da célula porque interagem com proteínas da membrana celular e desta interação forma-se uma vesícula ou uma invaginação que acaba por formar uma vesícula, o endosoma. Funciona quase como um sistema de transporte que vai levar o vírus para determinadas regiões, para regiões específicas da célula, isto não é uma limitação ao caso. E neste processo há um processamento das proteínas que estão presentes dentro do endosoma. Entretanto, estas vesículas são enriquecidas com enzimas lisosómicas e isto acaba por atacar, destruir as proteínas, liberta-se o material genómico, libertado pelo citoplasma, que acaba por encontrar uma forma de montar uma maquinaria necessária para a sua replicação e depois mobiliza os sistemas de síntese proteica para produzir as proteínas necessárias para a formação do invólucro e outras proteínas não estruturais e, ao fim e ao cabo, produz os ingredientes todos novamente, num processo que está associado ao retículo sarcoplasmático, que depois acaba por passar por um complexo de Golgi. Todos estes compostos são montados, forma-se novos vírus que são expelidos. Este é o processo de replicação. Isto, dito desta maneira, parece quase que o vírus consegue replicar sem qualquer controle, que a célula coloca à sua disposição todas as facilidades para o vírus se replicar. Não é bem assim, porque em simultâneo, em paralelo, existe a ativação de sistemas de reconhecimento do perigo. Quer dizer, quando a célula cria esta bolha, o endosoma, para internalizar o vírus, que é importante para o vírus, porque se não acontece isto, ele não consegue entrar e não consegue atingir os alvos que necessita para se replicar. Mas este processo acaba por ser um processo, uma faca de dois gumes, porque nós, as nossas células, acabamos por ter aqui sensores que procuram identificar a composição do conteúdo que está dentro do endosoma e, conhecendo o conteúdo ou identificando o conteúdo, vamos ativar mecanismos de induzir a expressão de determinados genes que são capazes de induzir uma resposta inflamatória e, no caso de resposta de uma infecção viral, induzir a ativação de uma família de interferões, chamados interferões de tipo 1, e esses interferões de tipo 1 vão ser muito importantes para receber condignamente o vírus, ou seja, dificultar ao máximo a vida ao vírus quando ele sai para o citoplasma.
Como é que o fazem? Uma das coisas que o fazem é interromper a maquinaria de replicação. Toda aquela maquinaria que o vírus precisa para se replicar, o interferão reduz essa atividade ao máximo. Reduz o máximo, portanto, ao mínimo. Por outro lado, portanto, faz uma outra coisa. Os interferões vão ser libertados para o espaço extracelular e vão influenciar as células vizinhas, avisando-as, atenção, há vírus aqui, portanto é necessário que vocês sejam menos permissivas em deixar entrar os vírus na célula e, portanto, dificultem a formação de novos endosomas. Não deixem entrar tantos vírus. Por outro lado, facilita a aquisição da imunidade, como vai induzir a atividade de umas células que têm a capacidade de pegar em fragmentos que foram identificados, que são indicadores do tipo de vírus, e vão mostrar, apresentar esses antigénios, quer às células T, K, quer às células B. As células B, por seu lado, vão produzir anticorpos dirigidos ao vírus. As células T e as células NK, passando a conhecer o inimigo que tem que atacar, vão identificar as células infectadas e vão causar a morte destas células e, portanto, acabam por destruir as células onde o vírus que o vírus infectou e, portanto, dificultar também assim a replicação do vírus. E, portanto, se tudo correr bem, se o indivíduo não for imunodeprimido, nós devemos ter este mecanismo de tal forma afinado para evitar a replicação do vírus e inibir a infecção viral. Às vezes não acontece assim. No caso destas infecções por SARS-CoV-2, pelas variantes que entretanto foram surgindo, aquilo que nós temos é a indução de um quadro de insuficiência respiratória aguda grave, que se manifesta por alterações simétricas e periféricas, em que aparece aqui um estado opaco, com uma perda funcional do pulmão, com perturbações da coagulação, e um quadro inflamatório que se estende ao coração, aos vasos, com alterações neurológicas que se manifestam por manifestações, perturbações da memória, surge a epilepsia, e, de uma forma mais comum, surgem alterações do sabor e do cheiro, anósmia, disgeusia, e, em alguns casos, especialmente, por exemplo, em crianças, é capaz de induzir um síndrome chamado síndrome de tipo Kawasaki. Mas nós podemos conversar um pouco sobre isto. E, além disto, em termos hematológicos e bioquímicos, existem alterações que acompanham este quadro, estas manifestações clínicas. Aqueles interferões tipo 1 que são importantes para a célula se defender estão muito baixos. Mas, por outro lado, há um conjunto de citocinas, que muitos interpretam como uma resposta inflamatória, mas pode ser mais do que isso, é que nós temos um aumento de algumas interleucinas, interleucina 6, TNF-alfa, interferão gama, interleucina 10, e é este aumento de citocinas que nós vemos identificado, designado como tempestade de citocinas. Depois há uma coisa extraordinária, que há um aumento dos neutrófilos em circulação e uma baixa de linfócitos. Isto é muito comum. Isto é interessante porque estamos a falar de uma situação de resposta contra um agente infeccioso e devia ser o contrário. Ou seja, eu devia ter os neutrófilos a sair da corrente sanguínea para passar para os tecidos, para atacar o agente infeccioso onde ele está. Porque é isto. A resposta inflamatória pressupõe logo à partida a chamada da infantaria. Os neutrófilos são a infantaria. E eles devem sair da circulação para passar para o espaço intersticial para atacar o agente infeccioso. E não, eles mantêm-se no sangue. E temos uma baixa de linfócitos, que também é contrário àquilo que nós estamos à espera. Porque eu estou à espera de ter um aumento de linfócitos, ter uma saída de células dos órgãos linfóides para a circulação, para lutar contra a infecção. E tenho aqui uma situação oposta. Temos uma baixa de plaquetas, trombocitopenia, e depois temos um aumento dos dímeros D, que são indicadores da existência de um quadro de coagulação difuso. Portanto, aquilo que nós temos é que isto se manifesta
pelo menos tem manifestações mais graves em doentes mais idosos, 60 anos, portanto não se manifesta por igual, e mesmo no mesmo indivíduo, da mesma faixa etária, depende do sítio onde o vírus está. Nem todos, a presença do vírus não causa o mesmo quadro de sintomas, independentemente da sua localização. Portanto, isto tem criado uma grande perplexidade para nós conseguirmos entender este inimigo, entender o que é que nós estamos, com o que é que estamos a lidar, como é que nós conseguimos lutar contra um inimigo com estas características. Enfim, tem havido várias estratégias. Uma delas é a prevenção da infecção viral. Andarmos a máscara, a distância social e todas essas coisas. Depois há enfim, outras abordagens, enfim, que não temos hoje tempo para falar sobre elas, mas a diminuição da carga viral nos órgãos críticos, quer dizer, se eu sei que o vírus a presença do vírus é particularmente grave num determinado órgão, eu tenho formas de evitar a sua chegada, que o vírus atinja esse órgão. Inibição da internalização do vírus, que é um pouco aquilo que nós estamos a fazer com as vacinas. E depois temos os doentes com manifestações graves, que esses aí é a estratégia dos intensivistas. Aquilo que eu iria hoje falar um pouco mais é sobre estes, sobre que opções é que nós temos nos doentes assintomáticos ou com manifestações que ainda não chegaram, ainda não exigem o seu internamento, especialmente em unidades de cuidados intensivos. Quais são as opções que existem e quais são as opções que, no meu entender, podem vir a existir. Enfim, com o meu otimismo, acho que poderiam existir num futuro muito próximo, mas isto é o meu otimismo a falar. Enfim, qual é a hipótese? A hipótese é que a Covid é causada por uma infecção de SARS-CoV-2. Isto, eu penso que ninguém questiona isso, porque indivíduos que não têm infecções por SARS-CoV-2 não têm Covid. Agora, de que é que depende, o que é que causa as manifestações clínicas da Covid? O raciocínio as manifestações clínicas da Covid são causadas pela replicação do vírus. É o vírus que entra para dentro da célula e se vai replicar e, portanto, as manifestações clínicas refletem a carga viral. E para testar esta abordagem, fizeram-se aquilo que era óbvio na altura, que foram ensaios clínicos em que se testou o Remdesivir, que Remdesivir em ensaios in vitro inibe a replicação do SARS-CoV-2, mas que em ensaios clínicos mostrou esta eficácia. Portanto, são um artigo publicado no New England, do ensaio do Solidarity, em que vê que o Remdesivir tem pouco ou nenhum efeito nos doentes hospitalizados. Mas devia ter, porque ele atua na RNA polimerase e, portanto, sem RNA polimerase, com a RNA polimerase bloqueada, nós não teríamos condições para o vírus se replicar, portanto, não se devia reduzir a carga viral e ele devia ter, obrigatoriamente, uma melhoria das manifestações clínicas. Não funciona o Remdesivir, nem funciona uma série de antivíricos que também foram testados. Estes resultados questionam esta hipótese de que as manifestações clínicas refletem a carga viral. E esta negação desta hipótese é ainda reforçada com outra abordagem, que foi experiências realizadas com a hidroxicloroquina e com a azitromicina. Porque estes fármacos, de alguma forma, também inibem a replicação viral. Porquê? Porque eu falei há pouco da formação destas vesículas de endosomas, e aqui nesta caixa está explicado em mais detalhe o que é que acontece. Esta vesícula forma-se e depois esta vesícula é acidificada. Ou seja, ela vai se transformando à medida que vai passando ao longo desta rede de microtúbulos. Isto aqui funciona quase como autoestradas. Isto permite que a célula dirija esta vesícula com o vírus para os locais que acha mais adequado para o processamento da sua carga.
E por isso também é verdade que se esta migração depende da estrutura desses microtúbulos, existem alguns fármacos que perturbam a polimerização destes microtúbulos, é quase como desfazem a estrada, trocam, criam aqui obstáculos na estrada. E, portanto, fármacos como a colquicina têm sido também testados com o objetivo de perturbar este fluxo. Mas a ideia é sempre de dizer assim, se o problema está na replicação viral, então nós vamos tentar atrapalhar o mais possível este percurso para haver menor replicação do vírus e, portanto, se houver menor carga viral, as manifestações clínicas não serão tão graves. Voltando então à hidroxicloroquina e à azitromicina. O que estes fármacos fazem é que, ou melhor dizendo, as vesículas deste processo, elas são enriquecidas com enzimas, são enzimas proteolíticas, que permitem atacar todo o invólucro, as proteínas S e toda a carga proteica. E este ataque tem uma vantagem, é que eu vou retirar daqui fragmentos que depois me vão servir para eu mostrar ao meu sistema imunitário o retrato do inimigo que deve atacar. Para que isto aconteça, eu preciso de acidificar o conteúdo. É como se fosse o nosso estômago. Eu preciso de acidificar para a minha pepsina funcionar. Aqui é a mesma coisa. Se eu não acidificar, estas enzimas não trabalham, não operam. E então o que é que estes fármacos, a hidroxicloroquina, a azitromicina e a cloroquina, são fármacos designados lisosomotrópicos. Eles impedem esta acidificação. E ao impedirem esta acidificação, o que é que significa? Não há ataque proteico ao invólucro viral, o vírus, o material genómico continua a ficar dentro da cápsula e, coitado, não tem possibilidades de se libertar. Fica aqui retido. Portanto, significa que não tem condições para se replicar, eu vou também atrasar a replicação do vírus. E, portanto, o que também vimos em muitos outros estudos, eu aqui para não multiplicar, uso o mesmo do Trial Solidarity, e, portanto, que vemos também a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina foi testada nas mais diversas situações, em doentes hospitalizados, como profilático, de todas as formas que o Sr. Presidente Bolsonaro e o Presidente Trump, na altura, tinham sugerido e mais alguns. E, portanto, aquilo que nós temos é este retrato. É que todas as intervenções que nós testamos até aqui, nenhuma delas foi capaz de melhorar o quadro clínico. Qual é a conclusão óbvia? Bem, se calhar o problema está cá em cima, está a montante, não está aqui. Outro assunto, outro resultado perturbador é este. É que foram testados também neste mesmo ensaio todas as ferramentas que faziam sentido, os interferões. Os interferões, o que é que quer dizer? Quer dizer que eu estou administrando o fármaco que deveria mimetizar uma coisa que este vírus devia ativar e admitia-se que ele tem um mecanismo de ação diferente, como tal, não é capaz de ativar esta via de produção do interferão. Então o que é que eu faço? Adiciono o interferão exógeno e devia ter este mecanismo a funcionar, como funciona noutros casos. Mas também o resultado é o mesmo, também não há aqui resultado. E então, a explicação é, bom, se não tem, será que o nosso receptor, que não é nenhum daqueles convencionais, é uma ECA, é uma enzima diferente, é um pouco vulgar, será que ela não ativa a via do interferão? Aquilo que mostra é que, por acaso, até não. Porque se tudo corresse bem, o vírus do SARS-CoV-2 ligava-se à ECA2 e devia ativar o interferão e causar aquele mecanismo que eu acabei de descrever de proteção. E aqueles autores o que fazem, que estes autores que escrevem isto, que o receptor do SARS-CoV-2 também está ligado às vias de interferão, é que diz, olha, nós devíamos, se tudo corresse bem, se corresse como nós esperávamos, o vírus devia entrar e devia ativar a via do interferão e devia desencadear a libertação do interferão e, portanto, uma proteção endógena contra o vírus. Mas há aqui alguma coisa que está a funcionar mal. Portanto, quer dizer que a partir da altura em que ele entra, este mecanismo, apesar de se ligar aqui à via do interferão, já é tarde demais. Talvez também aqui, nós começamos a ver que provavelmente há aqui alguma coisa que também perturba ou torna incapaz a célula de mobilizar a via do interferão. Então o que é que acontece aqui? O que é que está a acontecer aqui? Bem, o que está a acontecer aqui, vamos tentar ver, a ver se conseguimos perceber. Não há dúvida que este receptor, esta proteína, que é conhecida em inglês por AC2,
Em português nós podemos chamar esta enzima ECA2. ECA vem da enzima de conversão da angiotensina, traço, de tipo 2. É uma proteína que tem outras funções fisiológicas, mas aqui vê-se envolvida neste processo, neste caso, com o vírus. E o vírus, ela é fundamental para entrar e depois vai com o vírus para dentro. Ok? E isto nós conseguimos ver bastante bem. Vocês vão acreditar em mim. Isto também são resultados que eu retirei de um trabalho que fizeram não com o SARS-CoV-2, mas com um outro vírus, que usa também a ECA como receptor de internalização. E estas aqui, a verde, estão os vírus marcados, o marcador de fluorescência. E a vermelho é a ECA2. E veem que ao fim de alguns minutos o vírus liga-se à proteína e depois está aqui, está associado a uma proteína marcada a azul e é uma proteína que marca, chamada clatrina, que é uma proteína que é típica do endosoma. O que é que diz? É que este casalinho, este par, entra para dentro da célula. Não fica aqui, entra para dentro da célula. Isto é um outro trabalho que mostra uma coisa muito semelhante, já com outro vírus, com o parente do SARS-CoV-2, aquele que causou o SARS em 2003, 2004. Reparem, aqui temos uma célula em que nós marcamos a proteína, a ECA2, e aqui o que é que acontece quando nós colocamos a proteína S do spike em contacto com o vírus? Esta proteína passa para dentro da célula. E se eu usar um marcador para marcar também, não só a proteína receptora, a ECA2, mas também se eu marcar o vírus, a proteína do vírus, eu vejo que elas coexistem dentro do citoplasma. Portanto, isto mostra o quê? É que a ECA2 sai do seu local de trabalho. Deixa de estar na membrana. É claro, se a ausência do local onde nós esperamos que ela realize a sua função, se for por alguns segundos, a falta é relativa, pode nem ser notada. Mas se for por horas, podemos ter como consequência o resultado da acumulação do trabalho que ela devia fazer. Esta fotografia é tirada 3 horas após a incubação. Portanto, quer dizer que a ausência de algumas horas. E repare, esta fotografia foi tirada 14 horas após. E em 14 horas já começamos a ter marcação novamente. Portanto, quer dizer que esta internalização retira a proteína, a ECA2, do seu local de trabalho, da membrana. E então, o que é que ela faz na membrana? A ECA2 faz parte daquilo que se chama o sistema de contrarregulação dos efeitos da angiotensina 2. Okay? E só eu vou ter que fazer aqui um parênteses, vou fazer um parênteses porque pode acontecer que estejam um bocadinho esquecidos deste sistema, deste eixo renina-angiotensina-aldosterona, embora ele seja conhecido há mais de 50 anos. Este sistema, repare, eu tirei isto da Wikipedia, que é só para perceberem que isto é um conhecimento que é de domínio público, portanto é uma coisa bem conhecida. Portanto, este sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, por exemplo, quando nós precisamos de aumentar a pressão arterial. Portanto, quando temos alguma hemorragia, algo que nos faça baixar o volume do compartimento plasmático, nós precisamos rapidamente de aumentar a pressão arterial. E o que fazemos? Há uma descarga do simpático, libertação da adrenalina, que vai aos rins e liberta a renina. E a renina atua sobre uma proteína produzida pelo fígado, chamado angiotensinogénio, e transforma-o em angiotensina 1. E a angiotensina 1 circulante vai a determinados locais, é transformada em angiotensina 2 por uma proteína, a ECA, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Okay? E aqui, o que é que nós temos? É que a angiotensina depois vai causar vasoconstrição. Reparem, portanto, se nós temos uma situação de baixa da pressão, a vasoconstrição dos vasos vai reduzir o volume vascular e, portanto, a pressão arterial vai aumentar. E depois vai fazer outra coisa, vai atuar também sobre a aldosterona, vai inibir a excreção de sódio
vai aumentar a absorção de água, vai causar uma retenção de água. A nível do rim vai aumentar a absorção de sódio a nível intestinal e vai estimular a ingestão de sódio. Como? Porque vai alterar a nossa sensação de paladar ao sal, de maneira a que sintamos menos o sabor a salgado e estejamos mais em condições melhores para ingerir mais sódio. Este é um sistema que é muito bem conhecido e que vocês estão habituados a lidar com fármacos que são largamente usados, nomeadamente na hipertensão, que interferem neste circuito. Estamos a falar dos inibidores da enzima de conversão. A cabeça do captopril, se a memória não me atraiçoa, foi lançado em 1980. Temos esta família que são fármacos que, quer dizer, são usados como antihipertensores, tal como estes, os antagonistas dos receptores da angiotensina, dos receptores da AT1. São fármacos, é um sistema conhecido que já é largamente explorado para fins terapêuticos. Portanto, aquilo que nós podemos estar aqui a falar é de uma desregulação de um sistema em que a angiotensina desempenha um papel-chave. Então, o que é que parece acontecer? Eu produzo angiotensina 2. E a angiotensina 2, reparem, ela aumenta-me, causa-me vasoconstrição, mas causa-me uma resposta inflamatória e causa-me fibrose. Porquê? Porque se eu quero aumentar a pressão arterial, o que é que eu faço? Eu contraio os vasos. Mas para os vasos ficarem contraídos de uma forma sustentada, de uma forma prolongada, como é que eu consigo fazer? Como é que eu posso fazer? Eu posso provocar uma remodelação dos vasos. Eu crio uma inflamação e depois chamo fibroblastos e reformulo a matriz extracelular de forma a que os vasos fiquem mais estreitos, mas depois a parede fica mais dura e, portanto, o calibre normal do vaso fica fixado num calibre mais pequeno. E é sustentável. Isto demora alguns dias ou semanas a acontecer, mas consegue assim manter de uma forma prolongada o efeito através de uma resposta vasoconstritora imediata e depois de uma resposta inflamatória seguida de uma resposta fibrótica. E depois tem outros efeitos, nomeadamente a nível da coagulação. Ora, se eu produzo isto num órgão, o órgão vai estar exposto a uma molécula particularmente agressiva. Então eu preciso de ativar estes mecanismos de contrarregulação. Um deles é a ECA2, que me metaboliza a angiotensina 2. Mas, quer dizer, que ficou menos angiotensina 2, mas mais do que isto, produz-me uma outra proteína, outro péptido mais pequenino, que é a angiotensina 1,7, que me faz o oposto disto. E, portanto, quer dizer que eu tenho sempre este equilíbrio entre a angiotensina 2 e a angiotensina 1,7, em que eu, num caso, tenho vasoconstrição, tenho inflamação, tenho fibrose, noutros casos, tenho os efeitos opostos, e, portanto, está em equilíbrio. Aquilo que parece acontecer é que o SARS-CoV-2, ao arrastar esta proteína para dentro da célula, ao retirar esta proteína daqui, o que vai fazer é que a célula perde este equilíbrio e fica sobreexposta a angiotensina 2, que lhe causa vasoconstrição, inflamação, efeitos protrombóticos e polifibrose. Então, o que é que isto faz? É que em todos os locais que tenham esta ECA2, eu posso ter problemas. Porque tenho condições para o vírus entrar e para o vírus destabilizar aquele equilíbrio. E onde é que eu tenho ECA2? Tenho nos olhos, tenho no coração, tenho no intestino, tenho no fígado, tenho nos vasos, tenho no sistema nervoso central. Mas principalmente tenho nos pulmões e tenho nos rins. E porquê é que isto é mais importante do que este? Porque se isto me perturba o equilíbrio, isto só é grave se eu tiver muita angiotensina 2. Se eu não tiver angiotensina 2, eu nem sinto a falta da ECA2. E aquilo que nós sabemos é que os pulmões e o fígado e os rins são órgãos em que a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 é muito ativa. E, portanto, apesar de eu poder ter todos os ingredientes para o vírus entrar e infectar, as consequências da infecção serão mais graves
nos órgãos em que se formam mais angiotensina 2. Isto é um bocadinho uma coisa indireta. Eu tentei fazer aqui um exemplo, não sei se simplifico ou se complico, mas imaginem que as manifestações clínicas resultariam deste reservatório de água que transbordava a água para fora. E que nós tínhamos esta boia que é ECA2 e tínhamos a angiotensina 2. E, portanto, quanto maior a capacidade do órgão para produzir angiotensina 2, maior a possibilidade da água transbordar. E, portanto, de ter manifestações clínicas. Isto é óbvio. E então, quais são os órgãos? Como vos disse, o órgão principal são os pulmões. Como é que se nós sabemos isto? Porque em experiências, olha, isto é, em 1970 há vários trabalhos que já na altura se fizeram, que injetou-se angiotensina 1 à entrada dos pulmões e depois mediu-se aquilo que saía à saída dos pulmões, no cão. Okay? E então o que vimos é que quando se injetava uma quantidade 10 mil vezes superior aos níveis fisiológicos, repare o que é que acontecia. Uma quebra de 50% na angiotensina à saída. A angiotensina 1 quer dizer que o pulmão tem uma enorme capacidade de transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A circulação renal só consegue metabolizar 20%. Repare, isto não tem nada a ver com a circulação. Porque, repare, a circulação hepática, 2%. Nos membros inferiores, 4%. Isto mostra claramente que nem os órgãos terão uma suscetibilidade diferente a uma incapacidade da ECA2 controlar os níveis de angiotensina 2, porque a quantidade de angiotensina 2 formada não é igual em todos os órgãos. E, portanto, é isto que acontece. Quanto maior a capacidade para produzir angiotensina 2, maior a capacidade é para transbordar. Mas também depende de quê? Depende se existe ou forma aqui uma torneira, uma coisa qualquer em que a água possa escoar. Eu posso ter mecanismos que compensem a função desta ECA2. E, de facto, nós temos diferenças. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, à medida que envelhecemos, vamos começar a necessitar de fármacos para tratar a hipertensão arterial. Isto reflete o quê? Reflete que, com o envelhecimento, existe uma perda da eficiência dos mecanismos de contrarregulação. Quer dizer que eu trabalho sem reserva. Quer dizer que se eu tiver um estímulo qualquer que me dificulte a vida e que me perturbe a função desta ECA2, eu vou sentir muito mais do que um indivíduo que tem esta função, muita ECA2 e estes sistemas a funcionar, nomeadamente os jovens. E, portanto, os hipertensos e os idosos vão ter mais suscetibilidade a este desequilíbrio que se correlaciona com aquilo que nós observamos na clínica, porque os mecanismos de contrarregulação, reserva, é mais estreito. E depois também tem a ver com a capacidade da ECA2. Quer dizer, nos jovens eu vou ter um turnover mais rápido, eu sou capaz, se eu estou a perder enzima, eu posso produzir a enzima mais rapidamente, substituí-la. Depois está relacionado com a carga viral, quer dizer, quanto mais vírus eu tiver, mais probabilidade eu tenho de inativar a ECA2. Ou da proteína S também. Isto tem uma coisa interessante, é quando nós comparamos, por exemplo, este SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1, o que é que eles se diferem? Na afinidade. O que é que isto significa? Significa que eu, com o SARS-CoV-2, consigo ativar a mesma quantidade de receptores com menor carga viral. E, portanto, é por isso que esta infecção é mais agressiva, a capacidade de contágio ou de infecção é maior, porque eu não preciso de tanta carga viral para causar os mesmos sintomas. E é provável que aquilo que estamos a assistir com estas variantes, que se diz que são mais contagiosas, isto possa resultar do mesmo mecanismo, que é, elas aumentam a afinidade para a ECA2 e, portanto, menos vírus conseguem causar os mesmos sintomas de que as outras variantes menos agressivas, porque essas precisam de maior quantidade de vírus para causar a mesma perturbação. Outro fator também vai influenciar é a facilidade de internalização do vírus. A questão que coloca-se, então, mas depois daquilo de se ligar à ECA2, o vírus não entra com a mesma facilidade em todos os indivíduos? Não. E para isso precisamos de rever um bocadinho uma outra coisa. Isto é mais recente. Nós temos aprendido muitas coisas
esta membrana que nós aprendemos, que é uma dupla camada fosfolipídica, nós sempre imaginamos aqui os receptores a navegar livremente, de uma forma aleatória, mas não é verdade. Eles agregam-se em comunidades em que estão próximos uns dos outros, interagem mais facilmente, e estas estruturas muito compactas são chamados os lipid rafts. E, portanto, eles são estruturas que funcionam quase como plataformas, em que é mais fácil a comunicação transversal entre diferentes proteínas e a internalização. E o funcionamento destas proteínas e deste complexo depende muito também destas coisas marcadas aqui a roxo, que é o colesterol. E o que é que acontece? Acontece é que, quando é ativado o receptor, forma-se aqui as proteínas, estas proteínas chamam-se caveolinas, criam aqui quase uma curvatura que facilita a formação do endosoma. Isto. E esta facilidade de formar este endosoma depende da composição em colesterol. Se eu tiver muito colesterol, eu formo isto mais facilmente. E então, quando eu sei que doentes obesos e doentes com diabetes, eles têm mais facilidade em formar estes endosomas. E, portanto, para a mesma carga viral, estes doentes são capazes de internalizar mais facilmente os vírus. Se calhar é isto que justifica porque é que estes doentes têm manifestações clínicas, formas clínicas da Covid mais graves. E também, se calhar, isto explica porque é que em alguns ensaios retrospectivos se mostrou que as estatinas, os indivíduos que tomavam estatinas tinham de alguma forma proteção contra as manifestações de formas mais graves e até uma redução da morte. Pode estar tudo por isso associado a este mecanismo de formação. Então chegamos aqui a uma pergunta provocatória. Então será que a gravidade das manifestações clínicas da Covid, em vez de estar dependente da carga viral, estará dependente desta acumulação da angiotensina 2? Bom, se nós analisarmos a semelhança que existe entre os efeitos que vimos das manifestações clínicas da Covid e aquilo que esperamos dos efeitos da angiotensina, acho que aponta para lá. Por um lado, nós sabemos que há uma vasoconstrição na Covid, uma vasoconstrição a nível pulmonar, que leva a uma hipóxia, e esta vasoconstrição é uma situação, é o que será de esperar do efeito da angiotensina. Aliás, isto está comparado das manifestações clínicas da Covid e a hipertensão pulmonar. Reparem que é que nós temos dispneia, temos um quadro inflamatório muito intenso, vascular, libertação de citocinas pró-inflamatórias, uma maior quantidade de ímores D, portanto, um indicador de maior deficiência de uma coagulação. Okay? Depois o que é que temos que separa isto? Aumento dos níveis de angiotensina 2 e diminuição da atividade da ECA2. Depois temos um outro ponto, que é a fibrose pulmonar, que é secundária ao quadro de inflamação pulmonar. Aliás, há autores que sugerem que o que causa de facto a insuficiência pulmonar, a insuficiência respiratória, não é tanto a inflamação que surge nos primeiros dias, mas é o processo fibrótico que lhe sucede. E de facto, aquilo que nós temos, em que as pessoas duvidam se isto se trata de uma insuficiência respiratória aguda, típica ou não. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E o que é que eles acham? É que há alguma coisa da normal, porque demora mais tempo a surgir o quadro de insuficiência respiratória aguda, quando ele é induzido pela Covid. E quando nós estudamos o mecanismo através do qual a angiotensina 2 causa fibrose, isto bate certo. Nós precisamos de à volta de 6 dias para termos um quadro de fibrose. Portanto, isto aponta-nos que se calhar as manifestações respiratórias não sejam causadas tanto pela inflamação, pelo edema, pela presença de líquido nos alvéolos, mas pelo quadro fibrótico, e que responde mal aos corticosteroides. Porque seria de esperar que um quadro inflamatório respondesse com outra eficiência aos corticosteroides. Claro que esta libertação de angiotensina nos pulmões não se limita aos pulmões. Os órgãos, imediatamente que estão a jusante, o coração vai ser alvo também
desta formação aumentada de angiotensina-2. E, portanto, aquilo que nós temos, o quadro de miocardite, assim, indicações de inflamação, que nós hoje atribuímos ao vírus. Mas o que se verifica é que algumas autópsias identificou-se o quadro inflamatório, mas não foi possível identificar a presença de vírus. O que torna provável que este quadro inflamatório cardíaco seja secundário à passagem de angiotensina-2 dos pulmões para o coração. E depois a questão da coagulação. A coagulação é considerada como uma das principais causas que determinam a gravidade da doença e a mortalidade. O que é extraordinário é que a angiotensina-2 interfere por vários mecanismos no processo trombótico, quer a nível dos fatores da coagulação, quer a nível do comportamento das plaquetas. Ok? Pronto. Outra das manifestações clínicas típicas da Covid é aquilo que eu disse há pouco, a tempestade de citocinas. O aumento da interleucina 6, do TNF-alfa, 8, 10, um aumento do interferão gama, daquele que não tem ação antivírica. E esta base, isto é indiscutível, é sistematicamente referido e, portanto, mas serviu de base, isto indiciaria a existência de um processo inflamatório. E então, é esta a base para se reclamar, para se justificar, que havendo este aumento de interleucinas, destas interleucinas, seja racional, e totalmente de acordo, é racional, nós administrarmos anticorpos que vão bloquear os efeitos da interleucina 6. Quer eles sejam anticorpos contra o receptor da interleucina 6, quer contra a própria interleucina 6. Fármacos que são usados nas doenças reumáticas, chamadas assim. Portanto, totalmente faz todo sentido, como faz sentido a administração de fármacos anti-TNF, como o adalimumab e todos aqueles que são usados nos vários tipos de doenças inflamatórias. Como faz sentido a talidomida, porque a talidomida também é capaz de inibir a formação de TNF por outros mecanismos. Mas aquilo que nós estamos a falar é de uma atuação ajusante. Porque a questão que se coloca é a seguinte: será que é possível também justificar, explicar esta tempestade de citocinas, uma coisa tão específica, tão anormal, tão nova para nós, com base no efeito da angiotensina-2? Uma das coisas mais bem conhecidas é que a angiotensina-2 induz a libertação da interleucina 6. E um processo que é bloqueado por telmisartan, por valsartan, portanto, aqueles fármacos que nós usamos na clínica para tratar a hipertensão. TNF-alfa. Também o TNF-alfa está identificado como um potencial citocina libertada por ação da angiotensina-2. E o efeito é um efeito muito interessante. Um dos efeitos é a modulação do apetite ao sal, que é, nem mais nem menos, uma das manifestações clínicas, dos sintomas que os doentes com Covid se queixam. Isto faz sentido, porque faz parte do efeito da angiotensina-2. Porque ao diminuir, como eu referi, a sensibilidade ao paladar, eu vou tender a consumir mais sal e, portanto, vou controlar o sinal de hipovolémia que desencadeou, ou que deveria, que a angiotensina-2 devia estar a sinalizar. E o interferão gama também está aumentado. Mais uma vez, temos aqui uma ligação entre a angiotensina-2 a ser capaz de induzir a libertação daquelas interleucinas, aquelas citocinas que nós vemos na tempestade de citocinas. Outras manifestações clínicas, no caso das neuropatias, das doenças inflamatórias cerebrais, que é explicado também, está bem conhecido, este equilíbrio entre a angiotensina 1, a angiotensina 2 e a angiotensina 7 na modulação do tónus inflamatório da micróglia, portanto, aquelas células inflamatórias do sistema nervoso central. A angiotensina 2 torna aquelas células mais agressivas, mais pró-inflamatórias e, portanto, pode perfeitamente explicar o aumento da gravidade ou dos sintomas indicadores da existência de doenças inflamatórias neuronais. E também as alterações da memória. Sabe-se bem que a angiotensina-2 modifica o comportamento do hipocampo e, portanto, também inibe a memória, como é capaz também de alterar a excitabilidade e o aparecimento de
manifestações epiléticas. Portanto, será que é só isto? Nós nunca sabemos a certeza, mas dividimos que é provável, e isto é uma coisa que nos surpreende que esteja a ser tão ignorado, até porque isto não há nenhuma novidade. Isto está bem descrito em jornais disponíveis para toda a comunidade científica e há muitos anos. 2005, quando na sequência da infecção, da epidemia por SARS, na China estudou-se extensamente os mecanismos que causavam aquela insuficiência respiratória aguda. Este trabalho mostra, um trabalho extraordinário, que mostra que foram capazes de usar no modelo animal, induzir um quadro de insuficiência respiratória aguda. E viram, eles depois usaram injeção da spike, que gravava a insuficiência respiratória aguda em vivo. E, portanto, mostravam que conseguiam mimetizar os efeitos dada a altura da SARS e diziam que isto podia ser atenuado por bloqueio do sistema renina-angiotensina. 2005. 16 anos, portanto. Pronto, isto é tudo muito bonito, existe um conjunto de indicações em que nós podemos dizer que existe plausibilidade biológica, mas não existe evidência clínica, ou há. E por razões que nós depois podemos conversar, nós fizemos um levantamento de um conjunto de ensaios em que se avaliou se os doentes que tomavam inibidores da ECA ou antagonistas AT1 para tratar a hipertensão e apenas as pequenas doses baixas necessárias para tratar a hipertensão, se estavam com mais risco ou menos risco de desenvolver formas mais graves da doença ou de morrer. Estes estudos todos mostram-nos, dá-nos um rácio de inferior a 1, o que significa que, mesmo para aquelas doses baixas, usadas apenas para a hipertensão, a toma destes fármacos tem um efeito protetor, reduzindo a incidência de casos graves e a mortalidade por Covid. Depois deste trabalho, de submetermos, depois foi publicado, no fim de março, no JAMA, um trabalho em que avaliou em 52 ensaios, fez uma avaliação em que incluiu 52 estudos, que esses estudos envolviam cerca de 102 mil doentes, em que avaliaram se a toma de inibidores da ECA ou de antagonistas dos receptores AT1 tinham impacto sobre a mortalidade ou sobre a morbilidade, semelhante àquela tabela que nós fizemos e que eu vos mostrei no slide anterior. Resultados. Os resultados mostram que, em termos de morte, o risco passa para 0,57. Em termos de ocorrência de reações adversas graves, passa para 0,68. Mas sabendo que os doentes hipertensos têm um risco superior, eles fizeram uma outra coisa, que foi comparar em grupos de hipertensos que tomavam outros fármacos, que não estes, que atuavam sobre o sistema renina-angiotensina aldosterona, e os que atuavam, e os ARAs e os IECAs, como é que se comportavam este risco. Portanto, Então o que eles mostraram então é que se comparavam com os hipertensos que não tomavam inibidores da ECA ou ARAs, o risco de morte era reduzido para 0,51. Havia uma redução de 50% da probabilidade de morte com a toma destes fármacos. E no caso de reações adversas graves, passa para 0,55, portanto, cerca de 45% de redução. Eu não conheço nenhum tratamento que tenha este impacto. É claro que isto é apenas um estudo, embora seja muito extenso. O jornal, penso que todos concordarão que se trata de um jornal respeitável e que isto foi sujeito a uma avaliação editorial séria, mas isto mostra claramente o benefício, pelo menos para os hipertensos, tem a toma destes fármacos. Então também não há nenhuma razão para pensar, sabendo nós a forma como estes fármacos atuam, que os não hipertensos não possam beneficiar se forem tomados de forma racional. E os autores concluem que é necessário ensaios clínicos randomizados. E foi isto que nós temos vindo a tentar fazer. Aquilo que nós temos vindo a tentar fazer já há longos meses
Foi isto, quer dizer, se o mecanismo é este que eu acabei de explicar, então o que é que faria sentido? É que quando alguém está positivo ao ao SARS-CoV-2, devia tomar um ARA competitivo, enfim, um antagonista dos receptores da angiotensina-2, durante 14 dias, que é aquele período em que de maior risco, com as doses mais altas, que é para ter a garantia que estamos ali a anular qualquer efeito que a angiotensina-2 possa causar, mesmo em locais em que a farmacocinética possa comprometer a dose local. Por razões várias não temos conseguido fazer isto, mas houve outros que já tentaram fazer parecido. Um grupo argentino, de um hospital, com uma ligeira diferença. Nós achamos que devíamos começar logo a princípio. Eles começaram quando o doente era internado, porque era de um hospital e não tinham condições, tal como nós não conseguimos, de ir buscar os doentes logo a princípio. Buscar os doentes não, ir buscar os infectados logo a princípio. Portanto, estes doentes que eles recrutaram para o estudo já tinham a doença e já necessitavam de hospitalização. Mas mesmo assim eles fizeram um tratamento, um modelo parecido com aquilo que nós achámos que era o mais correto, durante 14 dias. E repara, os resultados. Eles mediram os níveis de proteína C reativa para ver, enfim, os níveis, o estado inflamatório, 5 dias e 8 dias após o início do tratamento, o tempo de alta e a mortalidade. Veja, telmisartan, o que é que eles têm? Têm que o telmisartan, só. Portanto, telmisartan, com a proteína, os níveis de proteína C reativa, controle, 51, os tratados, 24, 5 dias. Ao fim de 8 dias, controle 41,6, o tratado 9, o que mostra que este tratamento, durante apenas 8 dias, foi suficiente para diminuir extraordinariamente o tónus inflamatório. Depois, tempo de alta, os 15 dias da praxe, o controle, que é o habitual. No grupo tratado, 9 dias. Eu acho isto extraordinário, especialmente porque nós gastamos em Portugal, só em Portugal, pelos vistos, cerca de 35 milhões de euros para comprarmos um fármaco que os ganhos eram de cerca de um dia e pico de redução do internamento. Depois temos a mortalidade, 30 dias, quer dizer, tomavam 14 dias e depois interrompia. Mas viu o que é que acontecia? Dos internados, atenção, 11,76 no controle, redução para quase metade do grupo tratado com telmisartan. Portanto, isto se não é pensar, acho que devíamos mudar de profissão. Ora bem, portanto, tudo o que nós achamos é que tudo está aqui de uma interação entre esta proteína, que é a proteína que vocês já ouviram falar, que é a proteína spike, que é aquela que parece ser importante para se ligar ao receptor. E aquilo que nós estamos a dizer é que se esta proteína se liga ao receptor, ela vai induzir a internalização do receptor e, portanto, ele vai fazer falta. Isto levanta-nos aqui um problema e um desafio para esta teoria que é, então isto. As vacinas que andam todas aí a ser dadas são proteínas spike. E, portanto, isto é um desafio à própria. Será que esta administração pode causar alguns efeitos semelhantes àqueles da doença? É claro que a insuficiência respiratória aguda não, porque ainda ninguém teve a brilhante ideia de administrar a vacina por via inalatória. Mas será que nós, quando administramos a vacina, podemos ter os outros efeitos, nomeadamente as alterações da coagulação? Não estou a dizer novidade nenhuma. Publicado no New England, os eventos que estiveram na origem de toda esta polémica, estes são os resultados. De facto, o que é que nós temos? Uma trombocitopenia, reparem, uma baixa de plaquetas. E quanto mais baixas as plaquetas, mais grave é o desenlace. Este 107 conseguiu recuperar, mas tudo que vai abaixo de 16 é fatal. Depois o que é que nós vemos? Alteração da coagulação, positividade, esta coisa, o fator das plaquetas 4, tudo positivo.
os dímeros aumentados, e depois temos estas proteínas também, estes anticorpos. E o que é que nós temos? No caso da Covid, atenção, no mecanismo da coagulação, estes anticorpos, o envolvimento do fator das plaquetas 4, a existência de um processo chamado netose. A netose não é mais de um processo de desintegração dos neutrófilos, que fazem uma coisa extraordinária, que eles cansam-se, já não conseguem vencer o inimigo e então estão de tal forma irritados que se desintegram, e o DNA serve para formar uma rede, uma trama, que depois vai acabar por servir para formar um agregado de plaquetas e, portanto, isto depois acaba por servir para agregar os fatores de plaqueta 4 e servir para desencadear respostas imunitárias, porque depois cria condições para as imunoglobulinas se ligarem a estes fatores. Portanto, o que vemos aqui é uma semelhança entre aquilo que se observa e, portanto, isto também nos mostra que, se calhar, esta hipótese poderá fazer sentido, poderá explicar a doença e poderá explicar até algumas das reações adversas que estamos agora a observar relativamente à própria vacinação. Bom, em ciência, nós temos ouvido muitas pessoas falar em ciência e falar na evidência. A ciência não se constrói com base na leitura de tabelas, constrói-se na base da estatística, constrói-se na base em racionais e numa coisa chamada na refutabilidade. Ou seja, uma hipótese científica é uma hipótese que eu tenho que ser capaz de questionar, de rebater e de negar. O racional que eu apresentei aqui permite-nos, no nosso ponto de vista, até este momento e com base nos dados que temos, refutar a ideia de que as manifestações clínicas da Covid refletem apenas a carga viral e logo a estratégia base passa pela redução da carga viral. Também nos parece que a interferência, o ataque pontual a nível dos mensageiros da inflamação fará pouco sentido, já que o que faz sentido era tentar encontrar o denominador comum a partir do qual toda esta parafernália de respostas se desencadeia. Nós acreditamos que, com base nos dados que temos, que esta hipótese da angiotensina 2 responde, mas aquilo que vos pedia com esta explicação, que eu espero que tenha sido bem conseguida, minimamente conseguida, mas estarei disponível na fase de discussão, era desafiar-vos a pensar sobre este mecanismo e fazer aquilo que nós procuramos fazer todos os dias, é mostrar que estamos errados. Porque é isto que nos permite que o conhecimento científico aumente, evolua, progrida e que consigamos rapidamente conseguir uma solução para responder a este problema de uma forma eficiente, racional e global. Eu queria, a terminar, dar apenas uma nota de agradecimento aos meus colegas que me têm acompanhado nesta jornada, à Catarina Santos, uma internista de farmacologia clínica que tem estagiado no nosso laboratório, à colega Paula Fresco e ao Fernando Limós, também ao Tiago Guimarães e outros colegas do Hospital São João, pela sua disponibilidade para, enfim, pormos de pé um ensaio clínico que mostrasse, que fosse capaz de demonstrar esta hipótese, ao agrupamento do Centro de Saúde de Porto Oriental, pela sua disponibilidade, pelo menos pela partida, nos apoiar. Também um agradecimento especial aos laboratórios Azevedos, que quando lhes apresentamos o projeto já há quase há um ano e perceberam o racional, se disponibilizaram desde a primeira hora a oferecer o princípio ativo e o placebo que fosse necessário para a realização do ensaio clínico. Também ao IBLI, na pessoa do nosso colega Francisco Atel, que se manifestou, que mostrou a sua disponibilidade recentemente para nos ajudar na parte do desenho do ensaio clínico e pôr a estrutura do IBLI a funcionar para tornar possível a realização do ensaio clínico em condições certificadas. E, por último, à direção do IFARMED. Tem sido uma boa vontade extraordinária, mas isto chega ao limite da sua competência legal e, portanto, nós estamos numa situação em que todos têm boa vontade, mas não conseguimos sair deste ciclo de boa vontade. Eu também quero agradecer a vossa boa vontade e especialmente a boa vontade da moderadora, colega Silvia Rodrigues, por me ter deixado ultrapassar largamente e abusar deste tempo que tinha para esta apresentação. Muito obrigado. Sr. Professor,
está totalmente perdoado, até porque eu acho que posso falar por muitos dos participantes, eu acho que estávamos disponíveis para ouvir, recomeçar tudo. Primeiro, foi um tema muito interessante. Depois, porque sentimos todos esta necessidade de rever aqui muitas coisas muito importantes. E depois, porque esta abordagem, eu tenho a certeza, e também também por partilha de alguns colegas, alguns são conceitos, são novidades muito interessantes, e que, sem dúvida, nos vêm aqui abrir horizontes relativamente a este tema, que é muito desafiante, mas que nos fez compreender muita coisa, sem dúvida. E esta sua... Eu não queria dizer aula, porque nós não queremos que estes nossos webinars sejam aulas de maneira nenhuma, mas foi um gosto, sem dúvida, e acho que nos conseguiu manter, como é o seu grande desejo sempre, ao fim de 50 minutos, estarmos aqui todos quase em ponto de sei lá, de açúcar mesmo, a ouvi-lo atentamente, porque sem dúvida fez-nos aqui abordagens, e eu já partilhei aqui com chegou-me alguns já feedbacks de colegas a dizerem da excelente exposição e quanto são temas que alguns nunca ouviram falar, sem dúvida, e como é que são coisas tão interessantes, que explicam tanta coisa, e como é que até hoje ainda não se olha, se calhar, para este tema de uma forma realmente importante. Temos muitas perguntas, Sr. Professor, por isso eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente está a arranjar aqui alguma maneira, ou o meu compromisso, porque conseguimos depois fazer chegar as respostas. Se me permitir, e se eu conseguir, eu vou tentar dividir isto aqui um bocadinho, apesar de, como as perguntas são muitas, posso também baralhar-me, mas tentava, e uma vez que está aqui, desculpe, nós vamos abusar de si, entre aspas, no bom sentido. Ou seja, há muitas questões, mais um bocadinho de cariz geral, e há questões, obviamente, muito sobre este tema e sobre os fármacos. Por isso eu vou aproveitar, vou tentar responder a muitas perguntas, também elas, a maioria são, sem dúvida, sobre fármacos, sobre os medicamentos e sobre o tema hoje em concreto em que falamos, mas já agora aproveitar um bocadinho também a sua presença para nos ajudar aqui a responder algumas coisas, até porque só a algumas mais simples, mas que também acontecem muito no nosso dia-a-dia. Pronto. Uma delas, eu começaria, antes de entrar neste tema mais específico, uma delas que nos temos aqui colocado tem a ver, que são, ouvimos falar em muitos fármacos, no geral, não é? Fármacos para a utilização do tratamento da Covid em adultos. Relativamente a tratamento de jovens, pós-jovens, e uma vez que até ultimamente tem tido, em algumas zonas, os mais afetados, jovens e crianças, existe aqui alguma diferença? Já existe algum trabalho que nos demonstra aqui evidências que temos que utilizar efetivamente fármacos diferentes, que se preconizam diferentes formas de abordagens? Comece por aí. Sim, do meu ponto de vista, não. Não há nenhuma razão para pensar que a abordagem nos jovens seria diferente dos adultos. O que os jovens têm é por um lado, é uma reserva funcional. E, por outro lado, têm maior capacidade para compensar a falta da ECA2. Okay? Portanto, quer dizer que se eu retiro a ECA2, eu tenho mais facilmente capacidade para compensar através de outras vias. Por outro lado, as minhas próprias membranas, as minhas não, mas quando eu tinha 20 anos, elas têm mais dificuldade em internalizar. Portanto, quer dizer que o vírus nos jovens vai ter mais dificuldade em entrar. Enquanto que nos obesos os vírus entram mais facilmente, nos jovens eles têm mais dificuldade em entrar. E, portanto, isto faz que dá uma certa proteção aos jovens. Okay? É por isso que os jovens, é mais comum termos quadros de hipertensão nos mais velhos do que nos jovens, porque eles têm maior capacidade para compensar os excessos de angiotensina, para limitar os excessos de angiotensina. Portanto, a resposta é, de acordo com aquilo que a forma como nós vemos a doença, os jovens não têm necessidade de tratamentos diferentes. Agora, o que é que nós podemos ter aqui? E isto, quando nós começamos a ver agora as notícias de que o número de doentes que necessitam de internamento começam a ser mais jovens, há aqui uma questão que é aquilo que se chama a reserva funcional, que é, se eu tiver os meus pulmões a funcionar a 100%, se eu perder numa exposição a um vírus 10% da função, praticamente não vou sentir grande falha. Mas se eu já tiver, se te for exposto a uma nova infecção, e se a infecção me tirar mais 10 ou 15%, eu já não tenho 100%. Eu vou perder eu vou acrescentar a esta perda aquilo que eu perdi anterior. E, portanto, o que pode acontecer é que o facto de haver
indivíduos jovens, mais jovens, a começar a mostrar sintomas mais graves da doença, pode dever-se ao facto de, em exposições anteriores assintomáticas, ter ficado alguma cicatriz que possa ter prejudicado a resposta futura. Não sei se respondi. Agora, isto é uma coisa. As outras, não sei se a pergunta tinha a ver com aquelas manifestações de tipo Kawasaki ou coisa assim. Das crianças, que também têm surgido. Que é uma coisa muito, muito interessante, que é, o síndrome de Kawasaki tem sido muito estudado e admite-se que haja uma causa genética. Tem sido atribuídos vários genes. Um dos genes que parece estar alterado é o gene da proteína que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Portanto, o que quer dizer que crianças que têm esta perturbação genética têm mais possibilidades de produzir angiotensina 2. Se o vírus lhe bloqueia a capacidade de converter a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, quer dizer que a angiotensina 2 vai se acumular mais. Portanto, nesses casos, nessas crianças que têm este polimorfismo genético, isto pode justificar que elas desenvolvem mais do que as crianças da mesma idade. Mas era esta a questão? Sim, eu penso que conseguimos responder perfeitamente. Depois, ainda sem entrar ainda no pormenor verdadeiro daquilo que nos trouxe aqui hoje, deste mundo óculos e ECAs, no geral, um doente hipertenso a tomar um IECA ou um ARA e que seja infectado pelo Covid-19, aquilo que nos explicou hoje aqui, tem alguma lógica que deve suspender o seu tratamento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, isto deixa-me agora... Isto é uma coisa... Nós, depois de passarmos esta fase, vai haver muitas histórias que vão ser incluídas nos livros de texto da história dos medicamentos. Essa pergunta que coloca, que anda muita gente preocupada, ela foi desencadeada por um artigo publicado, eu imagino, em março ou em abril, portanto, há um ano atrás, de um senhor suíço, uma carta, que disse que, como o vírus usa a ECA2 para entrar, e como ele diz que viu um trabalho que estes fármacos, os ARAs, os IECAs, aumentam a expressão da ECA2, logo o vírus teria mais facilidade de entrar. Okay? E então isto foi, repare, eu na altura, eu e a professora Beatriz da Faculdade de Farmácia de Lisboa participamos em sessões no Infarmed para acalmar as pessoas que não fazia sentido nenhum. E explicamos porque é que não fazia sentido nenhum. E na altura já dizíamos o que é que isto acontecia. Agora, da parte de todos dos clínicos, da parte dos laboratórios, as pessoas alarmaram-se. Porque nós podíamos estar a enfrentar um problema muito mais grave, não diria muito mais grave, mas de uma gravidade enorme. Imagino que nós de um momento para o outro tínhamos que suspender todas as terapêuticas dos milhões de pessoas que tomam ARAs ou IECAs para a hipertensão. Portanto, fizeram-se dezenas, aliás, a tabela que nós mostramos ilustra isto, quais são os resultados desses estudos que mostraram que, pelo contrário, estas pessoas até estão mais protegidas. E se tiverem uma infecção, eu acho que até deviam fazer o contrário, era aumentar a dose. E o que é curioso é que o trabalho que ele criou este alarmismo todo foi contestado. As pessoas disseram, olha, agora diga-me lá o trabalho que o senhor diz que mostra que isto acontece, um aumento dos ARAs, onde é que o trabalho mostra isto? Para espanto de todos, o trabalho não dizia isso. Portanto, este senhor criou um alarmismo com base num dado, numa informação que ele não teve o cuidado de confirmar e que hoje, na versão final do paper, ele até se devia ser retirado, mas na versão final, aquilo que existe é uma opinião sem qualquer base científica. Isto é uma coisa que lesou imenso todo este raciocínio sobre os ARAs na Covid e os IECAs, porque a maior parte das pessoas, inclusive os médicos, quando se fala destes fármacos, a primeira coisa que lhes vem à cabeça foi aquele receio que foi levantado, que os doentes podiam ficar mais expostos. Pelo contrário, aliás, nós vemos isso. Os doentes hipertensos que tomam estes fármacos, aquele trabalho do JAMA mostra que eles podem ter até metade do risco de morrer ou desenvolver formas graves da doença.
Muito bem, Sr. Professor, muito claro. Obrigada por esta excelente resposta e por nos ajudar também a desmistificar. E lá está aquilo que eu falava um bocadinho também no início, que é alguma dificuldade em que temos às vezes com toda esta informação ou contra-informação que vai surgindo, que faz com que muitas das vezes se gerem pânicos em situações que não são justificáveis e que efetivamente não se passa a mensagem necessária e depois gera, não é, conturba todo o nosso dia-a-dia em cada uma dos diferentes profissionais de diferentes áreas. Depois, mais uma questão. O mecanismo que hoje nos apresentou aqui, que nos explicou muito bem, pode de alguma forma explicar, que já esvaziou um bocadinho também esta pergunta, mas se calhar lá está, porque são temas alguns novos, eu acho que também para fecharmos o tema, acho que me quer mais respondermos à pergunta, desculpe se me torno um bocadinho redundante, que é se este mecanismo, por este mecanismo que hoje nos explicou aqui também, muito bem, se estes fatores podem explicar os possíveis efeitos traumáticos da vacina, neste caso a AstraZeneca, que é que está mais associada. Os efeitos trombóticos estão descritos também para a vacina da Janssen, Johnson, e também aquilo que eu no editorial no New England nos refere, estão descritos ao fim e ao cabo para todas as vacinas. O que é que há uma diferença? Enfim, vamos lá ver. São casos pontuais, com uma baixa incidência, isso vale a pena nós estarmos aqui isto é só para ficarmos claros que não estamos aqui a atacar as vacinas, estamos apenas se nós conseguirmos encontrar um racional, uma explicação para estas poucas reações adversas e se ajudarmos a que sejam usadas com mais confiança e com mais segurança, tanto melhor. E de facto o mecanismo é muito parecido. Pode-se perguntar, mas porquê é que elas são, apesar de tudo, mais frequentes nasquelas que usam o vetor viral, portanto já a proteína do spike pronta, e não nas outras que usam o RNA. Isso não está estudado. A minha explicação tem a ver com um pouco mais com a farmacocinética do que propriamente com o mecanismo de ação. Ou seja, quando eu administro o RNA, como acontece nas da Pfizer e da Moderna, eu vou dar ordens para que a proteína se produza e, portanto, ela vai ser produzida com uma velocidade e os níveis plasmáticos que ela pode atingir são uns, não diria são altos, são uns, muito inferiores àquelas que nós podemos ter quando eu injeto o antigênio diretamente e que se pode atingir a circulação, em que eu já tenho a proteína a ser injetada ali. Portanto, apesar da quantidade de antigênio, portanto, estamos a falar de uma proteína, estamos a falar do vírus, o vírus não se replica, portanto, é por isso que a gravidade das manifestações não se compara com aquelas que o vírus causa. Mas qualitativamente, para mim, essa é a diferença, porque a partir dessa altura eu exponho imediatamente a ECA, portanto, a proteína S-spike a locais onde pode existir a ECA. Qual é? Imagine, eu injeto no braço, o sangue para onde é que vai? Vai para o coração. E depois vai para a pequena circulação. Portanto, se eu tiver pessoas predispostas, eu posso ter uma carga da proteína S que me atinge os pulmões. Mas pulmões pela via da circulação, não pela via do alvéolo. E, portanto, eu posso ter aí uma perturbação da coagulação, portanto, ter aí o risco de me causar estes trombos. O mecanismo envolvido que está descrito é semelhante àquele que está descrito para as alterações da coagulação causadas pela doença. Okay? Isso parece não haver dúvidas. E, tanto quanto se sabe, quando nós contabilizamos o número de fatalidades é baixo, mas aquilo que os dados que dispomos fazem-nos pensar que o número de indivíduos que tomam a vacina e que desenvolvam alterações da coagulação, que isto pode ser aferido com base, por exemplo, nos títulos do FP4 e dos antigénios, pode ser muito maior. Portanto, é por isso que as empresas estão neste dilema, porque se calhar a frequência surge que é um bocadinho superior e que nós devíamos arranjar forma
de a contrariar. Pronto, mas o mecanismo, sim, estamos a falar, tudo indica que seja o mesmo. Muito bem. Há uma pergunta que eu acho bastante interessante e que eu, como farmacêutica comunitária no meu dia a dia, realmente faz todo sentido, ou faz sentido com esta sua explicação hoje pensar nela e questionar-nos, que é, nós sabemos que os IECAs são largamente tomados pelas pessoas, e nomeadamente pelas pessoas mais idosas, digamos assim, ou tendencialmente os mais idosos terão na sua poliindicação, como sabemos, infelizmente, um IECA. Então, se o IECA tem um efeito protetor, então como é que se explica que os mais idosos apresentam sintomas mais graves? Não é? Parece que temos aqui algo que não faz muito sentido, não deveria fazer. Sim, mas repare, porquê é que eles tomam IECAs? Porquê é que tomam IECAs? Os idosos? Porque já têm o seu sistema de equilíbrio desequilibrado. Portanto, quer dizer que eles trabalham sem margem. Eles para conseguir manter a sua pressão arterial mais baixa, para evitar a hipertensão, que é causada pela ativação daquele circuito, já precisam de uma ajuda para tomar um medicamento. Portanto, quer dizer que se eu tiver um estímulo que acrescente um bocadinho mais, pontualmente, uma carga de angiotensinas, somente localizada, a capacidade que eles têm para lidar com aquele aumento é muito menor do que no indivíduo mais jovem. Ok, faz sentido. Também acho que sim. Faz todo sentido. Tenho aqui uma pergunta muito bem formulada, deixe-me dizer, acho eu, e alguém que esteve muito atento à sua explicação, mas precisa ainda aqui de clarificar qualquer coisa. Diz-nos assim esta pergunta. Sabendo, eu vou lê-la na sua plenitude, porque ela está efetivamente bem elaborada e penso que eu também não quero errar, porque também hoje revi aqui muitos dos conceitos que aprendi já há 17 ou 18 anos. Sabendo que quer a angiotensina 2 e a angiotensina 1,7 que atuam na AT2R, e este produz o oposto do seu homólogo, AT1R, como é que se dá este descalibre inflamatório e fibrinogénico que pode levar à falência respiratória? Eu acho que isto tem a ver com aquela árvore. Pois, exatamente. Isto é uma questão muito, muito interessante. Que assim, é que nós começamos a perder receptores AT2. Ok. Nós temos receptores AT2 na fase de embriogênese, e depois os jovens, mas só depois começamos a perder receptores AT2. E, portanto, depois acabamos por ter os receptores que predominam são os AT1. Como diria, é a vida. Este envelhecimento faz parte desta alteração do nível de expressão e é isto. Porque tem toda a razão. Porque, de facto, quando nós dizemos que os mecanismos, que a ECA2 é um dos mecanismos de contrarregulação, o outro é precisamente esse. Era a possibilidade da angiotensina 2 poder atuar nos receptores AT2. Mas como a relevância destes receptores AT2 vai perdendo com a idade, estamos mais dependentes da ECA2. Sem dúvida, eu acho que isto neste tempo ainda temos aqui muita coisa por perceber também. Eu tenho transporte assegurado por acaso. Sim, por isso é que nós os vamos abusar de si, porque já sabemos que está à vontade de transporte. Sr. Professor, uma perguntazinha um bocadinho provocadora de alguém, por acaso também acho interessante, é provocadora, que é, no meio de tanta evidência, não é? E o estudo de 2005 na China mostra, o estudo em 2005 na China mostra muitas destas evidências que hoje aqui nos mostrou, porque é que não existe alguma abordagem à doença com os ARAS e com os IECAs? E andamos aqui à volta de muita coisa, muitas vezes, que não acabamos por não perceber e não haver propriamente evidência científica, não haver estudos exatamente que comprovem as coisas. Eu sei responder. No dia 7 de março de 2020, mandei uma mensagem a uma pessoa que achava que podia desbloquear este processo. Para mim era óbvio. E, portanto, ando desde março, ainda não havia nenhuma vítima mortal em Portugal, que anda a desafiar as pessoas a pensar no assunto. E reparem isto, que não haja dúvidas. Nós temos que mostrar aquilo que nós achamos que era a abordagem correta, era fazer um ensaio clínico. Era mostrar que indivíduos que tomam os ARAs imediatamente após
diagnóstico, um teste positivo ao SARS-CoV-2, têm melhor prognóstico, não precisam de ir para as urgências, a intensidade das manifestações clínicas é menor e mais, ficam imunes. Porque se pensarmos que se nós retirarmos aquela via inflamatória e se tivermos em consideração que depois o receptor do vírus se liga à via do interferão, então nós estaríamos a permitir que o processo que eu descrevi como o processo de defesa mediado pelos interferões e com a produção de anticorpos e tudo mais, se desenrolava normalmente. Portanto, depois, quando eu insisti com pessoas, com as autoridades, lhes expliquei, ninguém quis ouvir. Depois e a conversa depois está contaminada por toda esta polémica, toda esta discussão na praça pública. Nós, todas as semanas, agora já se acalmou, mas houve aí alturas em que todas as semanas havia novas terapias para tratar a Covid. Portanto, quer dizer, as pessoas ficarem intoxicadas. Neste momento, ou as pessoas percebem de farmacologia e são capazes de pensar e discutir, e é isto que eu acho que queria desafiá-los, quer dizer, nós não queremos estar certos. A única coisa que eu acho é que aquela ideia do modelo que a maior parte das pessoas aceita não há nenhuma base científica que a suporte. Então, temos que pensar, temos que atacar esta aqui e dizer, então, como é que nós conseguimos mostrar que isto está errado? E então, essa aqui é a discussão científica para pensar, para passarmos à frente. Ora bem, quando nós apresentamos toda a evidência, tudo racional, e desafiamos as autoridades, então vamos por este estudo, ninguém está disponível mentalmente, no meio de uma crise, para apoiar este estudo. Porque isto obriga a envolver o Sistema Nacional de Saúde. Eu não posso sozinho ir a um sítio onde se fazem os testes e convencer o sítio a dizer, olha, o senhor vai ter que está disponível para colaborar comigo ou connosco para, quando vier aqui alguém fazer um teste, eu precisava que se estivesse disponível para lhe dizer, olha, vai iniciar-se um período de recrutamento para este ensaio clínico, concorda que passar o seu contacto para eles explicar qual é o estudo, para lhe explicar, dar-lhe consentimento informado. Isto não é uma coisa que se faça individualmente, tem que haver uma articulação das autoridades de saúde. Portanto, isto não pode ser, pelo menos, quer dizer, porque é que isto não se usa? Ou se usa, ou se faz um ensaio clínico para dar a evidência que possa ser julgada como satisfatória, ou então as pessoas vão ter que estudar e dizer assim, bom, nós não estamos numa fase que nos permita fazer os ensaios clínicos. Portanto, vamos fazer uma coisa observacional. Os medicamentos são seguros e, portanto, as pessoas vamos passar esta informação e as pessoas que queiram tomar isto vão ter que reportar ou acompanhar e ver o que é que acontece. Mas isto também é uma coisa que não posso... é muito difícil. E depois é uma coisa que é isto. É muito barato. Esta coisa das novas terapias é preciso evidência científica e marketing. E o marketing, a ideia corrente é que, quer dizer, toda a gente a pensar nisto assim, toda a gente a pensar nas vacinas e a pensar nas terapêuticas dos anticorpos XPTO, e agora vem aqui. Repare, eu não estou sozinho. Se procurar no PubMed, existem imensos estudos. Aliás, eu só estou aqui a ajudar a divulgar aquilo que está conhecido. Portanto, agora, mas é uma minoria. É uma minoria. E, de facto, o Sistema Nacional de Saúde não tem mecanismos para testar fármacos nestas condições. Ok, Sr. Professor. Começamos a derrapar um bocadinho o tempo, mas eu acho que está toda a gente muito interessante e acho que mais 2, 3 perguntinhas, se pudermos ajudar um bocadinho de si, acho que ainda podemos avançar. Na sua opinião, uma pergunta simples, muito direta, que nós, se relaciona de alguma forma, não com poder de decisão, como é o nosso dos farmacêuticos, das equipas das farmácias, nas farmácias do dia-a-dia, mas como imagina
há uma das questões que nos é colocada diariamente, múltiplas vezes, nomeadamente quando aparece algum dos nossos utentes que se vai vacinar ou que se vacinou. É, ai, não acha que eu devia comprar uma caixa de ácido acetil salicílico, vulga, aspirina, outros nome comercial, mas de ácido acetil salicílico para prevenir, porque ouvi dizer que se tomar a aspirina ou ácido acetil salicílico, pronto. Fazendo aqui a mesma concordância, seria interessante ou acho que faz sentido tomar um ARA para prevenir possíveis efeitos da vacinação? Sim. Quer dizer, eu tomarei. Portanto, não posso prescrever a ninguém. Portanto, pensei que estava a dizer se havia alguma base racional para explicar o efeito do ácido salicílico. Portanto, essa é que eu ia explicar. Também, se nos quiser ajudar, ajude-nos. Não é complicado, porque o processo da coagulação aqui, ele acontece existe uma ativação dos neutrófilos, os neutrófilos ficam extraordinariamente ativados e nós temos o epitélio, o endotélio que está muito inflamado. Okay? E, portanto, aquilo causa um caldo reacional, portanto, em que as plaquetas, eu tenho uma trombocitopenia, uma baixa das plaquetas, porque depois tem em determinados locais a formação de agregados. E aquilo resulta de um processo que é diferente do processo de coagulação normal. Porque é como eu lhe disse, a rede que serve para formar este coágulo é o DNA dos neutrófilos. É uma coisa invulgar, enfim, a cascata da coagulação, não é bem essa. Portanto, eu não sei, enfim, a eficácia da aspirina neste tipo de prevenção deste tipo de coágulos. Sem efeito anticoagulante. Agora, aquilo que eu acho que em termos teóricos faz mais sentido é se eu pensar assim, bom, se o problema é causado por um eventual aumento da angiotensina, eu vou tomar 1 ou 2 horas antes da vacina e isso em termos faz mais sentido. Ok. Diga-me uma coisa, eu tinha vontade, perante isto tudo, há aqui é algo que está aqui também aqui na minha cabeça. É uma pergunta até um bocadinho mais, não sei, é demasiado simplista, se calhar. Parece que sou eu uma cientista que redescobri hoje aqui alguma coisa. Mas, ao ouvir toda esta explicação, faz todo sentido, eu quase que a minha vontade era perguntar assim, então, nós não se inibimos, porque é que nós não inibimos a expressão da ECA2, não é? No organismo, para que, no fundo, termos menos consequências para os pacientes, para os doentes, para os nossos doentes. Se nós inibirmos a ECA2, ainda fizemos pior. Pois. Porque, repare, quando uma das coisas que este senhor disse, que causou este alarmismo todo, foi que aumentava a ECA2. E, de facto, aquilo que nós vemos é que quando nós tratamos, no modelo experimental, tratamos com a proteína S-spike, enfim, quando alguém tratou, ele vê que a ECA2 desaparece. A quantidade de proteína. Faz sentido, repare, se ela vai para dentro do endosoma, e se no endosoma ela é digerida, ela desaparece. Se eu, por acaso, consigo manter a ECA2 na membrana, de alguma forma, ou porque eu tenho um estímulo qualquer que a mantém na ECA2, que mantém a ECA2 na membrana, o que é que eu tenho a ver? Eu estou a preservar o mecanismo de proteção do excesso de angiotensina 2. Está a perceber? Portanto, manter a ECA2 na membrana é bom. É isso que nós precisamos, porque o problema decorre da falta da ECA2 na membrana. Houve uns senhores, que acho que era do MIT, que na altura, que há um ano atrás, vinham com uma história muito interessante, queriam fazer um ensaio que era dar ECA2 recombinante. Que era administrar ECA2 e esperar que o vírus se ligasse a essa ECA2 recombinante e fosse uma forma de tratar a Covid. Mas há aqui uma questão que não chega, porque para o vírus se ligar à ECA2, ela precisa de uma outra proteína que vai lá cortar para se ligar com mais afinidade. E, portanto, aquilo que todos os tratamentos que preservem, ao contrário da sua sugestão, a ECA2 na membrana, são uma boa estratégia. E
não há outra forma, pelo menos é que não me ocorre outra forma de nos protegermos do excesso de angiotensina-2. Eu vou só, talvez, fechar aqui esta. Nós ficamos com muitas perguntas para responder, mas nós vamos encontrar aqui alguma forma depois de conseguir São 10 e meia. salvaguardar isto. Passam 10 minutos de 10 e meia, podemos abusar um bocadinho mais 5 minutos do Sr. Professor. Está à vontade. Ok. Então, penso que a nossa plateia também está a gostar e podemos aqui abusar um bocadinho do nosso final de dia, todos um bocadinho. Acho que vale a pena. E são muitas das perguntas. Tenho aqui uma que eu acho também bastante interessante, que tem a ver com porquê que será que os fenómenos tromboembólicos acontecem mais aos vacinados mais jovens? Não deveria ser ao contrário? Ora bem, e às mulheres? Sim. A idade fértil. Se eu tiver, quais são os órgãos, se lembram, quais são os órgãos que eu tenho mais capacidade para produzir angiotensina-2? Os pulmões e os rins. Se eu tiver uma vasoconstrição nos pulmões, eu vou ter ali uma maior turbulência, a coagulação pode agravar-se e, portanto, posso formar trombos, e o risco de termos uma insuficiência respiratória aguda é baixa, portanto, a moça que pode surgir é apenas a nível da alteração da coagulação. Quando chega aos rins, se houver uma vasoconstrição, como é que o rim reage a uma vasoconstrição? A uma falta de sangue a chegar lá, uma redução de sangue, uma redução de oxigênio combinado. Faz uma coisa que é aumentar a produção de eritropoietina. E a eritropoietina aumenta os eritrócitos, aumenta a viscosidade do sangue e baixa as plaquetas. E quem é que tem mais capacidade para reagir a esse estímulo aumentando a eritropoietina? Não é o indivíduo com 60 anos, mas um jovem em forma, com mais capacidade para reagir às alterações homeostáticas da baixa de oxigênio, com certeza estará melhor posicionado para reagir. E as mulheres, porque ciclicamente, por via do ciclo menstrual, tem ali um estímulo que faz com que aquele ciclo da indução da eritropoietina para produzir os eritrócitos para compensar as perdas menstruais estejam mais operacionais, mais ágeis do que numa mulher mais idosa. Essa é, para mim, a explicação para termos porque há aqui uma conjugação de fatores, é quase aquela coisa de a combinação de pequenos azares, mas para mim esta é face àquilo que nós conhecemos dos efeitos fisiológicos da angiotensina, poderá explicar esta maior incidência, apesar de ser baixa na sua globalidade. Também algo que vai surgir no nosso dia-a-dia, que estou aqui hoje um bocadinho a associar também, não só através de uma pergunta que nos fizeram, mas também daquilo que nos acontece no nosso dia-a-dia e aquilo que o Sr. Professor também nos explicou. Sabendo que os antihipertensores, obviamente, estão recomendados para as pessoas que normalmente têm tensões arteriais mais elevadas, até que ponto é que não é recomendada a toma do antihipertensor para o tratamento de prevenção da Covid-19 em pessoas que habitualmente têm a tensão arterial baixa? Isto faz sentido numa forma de compensação do risco-benefício ou não faz sentido? Mas, repare, estes fármacos são antihipertensores, não são hipotensores. Portanto, o que quer dizer que se um indivíduo normotenso tomar estes medicamentos, que não passa por, enfim, não faz sentido passarmos a administrar cronicamente estes fármacos. O que faz sentido é, perante um teste positivo, fazer uma toma, fazer uma proteção naqueles dias ou 2 semanas, máximo, em que nós achamos que o risco é maior para se desenvolver aquele quadro inflamatório e fibrótico, as manifestações clínicas associadas. Ora, aquilo que nós sabemos, porque nós estudamos mais o telmisartan, pela questão farmacodinâmica, porque é um antagonista competitivo e nos parecia ter um efeito apenas dependente da dose.
Os trabalhos que foram publicados, os trabalhos de segurança, os fármacos foram administrados em dose de 160 miligramas até 4 semanas. E a incidência de reações adversas é muito baixa e os efeitos hipotensores são inexistentes ou muito modestos. É claro, faria sentido é que as pessoas fizessem uma monitorização regular da sua tensão arterial, mas, portanto, aquela ideia de que este fármaco, que esta estratégia não podia ser usada em normotensos, não é verdade. Isto pode ser usado. Porque estes fármacos tendem a normalizar a pressão arterial. E reparem, todos vocês têm essa ideia, essa experiência. Quando algum hipertenso começa a tomar algum destes fármacos, ele não vai ter uma regularização da pressão arterial no dia seguinte ou na semana seguinte. Vai precisar de 3 ou 4 semanas a normalizar-se. Okay? Isto porque aquilo que vai acontecer é que aquele processo que eu descrevi, em que há um processo fibrótico, que os vasos vão ficar mais duros, com mais fibroblastos, mais fibrose, aquilo vai ter que se desfazer. Este remodeling demora 3 a 4 semanas. E, em alguns casos, até mais. Não sei se tem essa ideia, mas quando se começou a usar os inibidores da ECA, aconteceu uma coisa extraordinária. As pessoas que tinham aquele coração grande, aquela hipertrofia cardíaca, eles começaram a ter uma normalização do volume do coração e da melhoria da função, ao fim de 6 meses. Até um processo lento. Portanto, estamos a pensar, administrar um fármaco durante 2 semanas, os riscos, não me parece que, face àquilo que nós sabemos, não parece que sejam elevados e impeditivos de eventualmente serem testados para esta indicação. Podemos falar de alguma dose, de algum período de tempo, Sr. Professor? Em termos do período de tempo, face àquilo que nos têm dito sobre a duração do tempo de incubação, aquilo que eu acho que no ensaio clínico que nós estamos a propor fazer seriam 14 dias, seriam as 2 semanas. Okay? Quanto à dose, falando apenas do telmisartan, que é aquilo que eu conheço melhor, o telmisartan está licenciado até uma dose de 80 mg dia. Portanto, qualquer utilização até 80 mg dia está dentro daquilo que está da sua utilização de dose. Porém, os ensaios clínicos que foram realizados antes da fase de comercialização mostraram que 160 mg por dia tinha uma segurança igual a 80 mg. Só que não tinha uma maior eficácia. Tinha mais eficácia. E, portanto, por uma questão de racionalidade, se 80 mg causava o mesmo efeito que 160, porque ia usar 160 e a dose máxima foi estabelecida para 80. Portanto, se nos quisermos manter dentro das doses aprovadas para a hipertensão e para outros casos, nós estamos a falar de 80 mg. O caso do estudo argentino, eles usaram 160 mg e era aquela que, no ensaio, quer dizer, naquela primeira fase, nos parecia ser aquela que nos dava assim uma garantia de estarmos ali a trabalhar com uma base de segurança maior. Mas perante esta limitação da dose aprovada, 80 mg seria a dose máxima que seria possível usar no ensaio clínico mais simples possível. Já agora, para finalizarmos também, Sr. Professor, relativamente a este tema, porque obviamente é uma coisa muito interessante. E em termos da toma, o que é que recomendaria? É antes da vacina, após a toma, independentemente da vacina, mediante um teste positivo? O que é que recomenda? São coisas diferentes. Pois. Vamos ver. Também. Em termos teóricos, eu não posso recomendar nada. Aquilo que faz sentido em termos teóricos uma coisa é da vacina, outra coisa é da infecção. Na vacina, aquilo que pode acontecer é um pulso da angiotensina, uma coisa que será muito inferior àquela que acontece numa situação da infecção. E, portanto, acontece naquele dia. Portanto, administrar 1 ou 2 horas antes da toma da vacina uma dose dentro daquelas doses habitualmente usadas para a hipertensão, um bocadinho mais alta, no caso de telmisartan, 40 mg, parece o racional, nos diz que poderia fazer sentido. Outra coisa é, no caso de um teste positivo à Covid. E aí, o racional que nós defendemos, que nós gostaríamos de testar, era tomar a dose mais elevada possível,
durante aqueles 14 dias da infecção. O que o ensaio clínico nos poderia permitir fazer era dizer se calhar ao fim de uma semana já seria suficiente, ou então seria necessário mais dias, mas assim à partida, com base na informação que temos, esse seria o desenho possível que nós queremos, nós achamos que faria sentido. Ok, Sr. Professor. Resta-me agradecer-lhe imenso. Foi um prazer estar aqui mais uma vez a partilhar este momento consigo. Acho que falo em nome de todos os participantes desta sessão. Aguçou-nos aqui ainda mais para temas que, além de estarem um bocadinho adormecidos, temas que eu acho que para muitos eram desconhecidos, mas que fazem todo sentido e que explicam e dão respostas a muitas questões que nós próprios nos colocamos, que nos vão surgir no dia a dia, muitos porquês, muitas situações realmente que muitas das vezes parecem um pouco sem fazer sentido, mas com a explicação que hoje nos deu, fez com que muitas situações e muitas questões tenham realmente sentido e fiquem muito mais claras. Agradecer-lhe, sem dúvidas, ter estado aqui connosco, ter roubado um bocadinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, mais uma vez estar aqui connosco e deixar-lhe o desafio, porque qualquer dia vamos chateá-lo para voltar a estar connosco. Este tema, eu sei que vai ser um tema que nos vão pedir mais informação e os colegas saberem muito mais sobre este tema. E por isso qualquer dia com certeza vamos chateá-lo. Deixe uma palavrinha final, se quiser despedir-se dos nossos, quem está connosco hoje. Eu despeço-me, muito obrigado pelo convite, foi um maior prazer, foi um gosto enorme estar aqui convosco e queria apenas pedir-vos uma coisa, tentem que isto sirva também como um desafio para estudarem um bocadinho esta questão e procurem mostrar que nós estamos errados, porque nós também procuramos fazer isto todos os dias. Ver o que é que esta teoria pode falhar, porque isto é também uma forma de nós aprendermos e chegarmos mais depressa ao mecanismo. E depois há outro ponto que eu gostava de chamar a atenção, já que estamos no meio em que há muitos farmacêuticos a assistir, que é, se não forem os farmacêuticos a pensar nas terapias farmacológicas, quem é que vai pensar? Quando nós andamos estes anos todos a dizer que somos especialistas do medicamento, esta é uma ótima oportunidade para nós mostrarmos o que valemos. Porque aquilo que nós sentimos com esta experiência, com estes contactos, é uma falta de conhecimento e de reconhecimento do valor do medicamento, de uma iliteracia que é perturbadora. Eu devo dizer que esta tem sido uma lição da falta que faz uma maior intervenção dos farmacêuticos neste processo. Eu acho que nós devemos pensar, também tirar lições da forma como podemos e devemos reagir a uma situação destas. Porque aquilo que nós estamos a assistir é uma discussão na praça pública de opções que não têm fundamento e mais de pessoas. Não há um debate. E reparem, nós estamos a assistir a uma intervenção dos especialistas no Infarmed. Os especialistas do Infarmed são os matemáticos, os epidemiologistas, não são os farmacêuticos, não são quem deve saber de medicamentos. E, portanto, isto aqui também é um desafio para nós procurarmos formas de sermos mais competentes e mais eficazes em lidar com as questões do medicamento. Portanto, eu aceitei muito, tenho muito gosto, sabe? É sempre um prazer estar com os colegas e com a associação e com todos aqueles que também dispuseram este serão para conversarmos, e para mim é também esta questão de partilhar esta minha opinião, esta minha explicação, isto que temos procurado fazer. E, portanto, foi um grande gosto. E desculpem se os mas é demasiado, porque eu, quando começo a falar disto, acabo por me entusiasmar. Mas é mesmo aquela questão de achar que as coisas podiam ser diferentes, e às vezes não são diferentes porque as pessoas não estão dispostas a parar para pensar um bocadinho. Convenceram-se que há outras pessoas mais inteligentes do que nós para pensar e, portanto, demitimos-nos. E não é verdade. Aquilo que nós temos assistido é uma manifestação de algumas intervenções de algumas autoridades que, afinal, não são tão competentes como nós esperaríamos que fossem.
Mesmo, Sr. Professor, mais uma vez, obrigada por relevar esta importância que, sem dúvida, o papel dos farmacêuticos. Só dizer-lhe que entre os 900 participantes que tivemos nesta sessão, tem muitos fãs da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, algumas pessoas a saudá-lo por já não o verem há algum tempo e que têm muito gosto e partilharam connosco esse gosto em estar aqui consigo. Por isso, tem muitos fãs que estiveram a ouvi-lo. Só para lhe dizer, Sr. Professor, de verdade, muito obrigada por tudo, foi um gosto imenso. Queria terminar esta sessão, agradecer a participação de todos. Espero que tenha valido este tempo, este final de dia, depois do nosso dia-a-dia nas nossas farmácias, no nosso local de trabalho. Só partilhar com os colegas que o nosso último webinar deste conjunto de 4 webinars será no dia 29, salvo erro. Inscrevam-se, ainda estão a tempo. É um tema também muito interessante, que é o pós-Covid, quando as sequelas são um desafio a longo prazo. Penso que é um tema também muito interessante. E relembrar também os colegas que têm toda uma informação disponível no ANF Online, numa biblioteca Covid-19, onde têm diferentes materiais, diferentes informações que são muito úteis no seu dia-a-dia na farmácia. Por isso, se há alguma questão mais que entendam fazer-nos chegar, façam-no para a escola também e vamos com certeza conseguir fazer face às vossas necessidades e responder com certeza às vossas dúvidas e, obviamente, aceitar também as vossas sugestões. Muito obrigada a todos, um resto de boa noite, um bom descanso.